Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos ler essa noite o Evangelho de João, capítulo 5, versos de 1 até o 9. Diz assim a palavra do Deus vivo. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Meus queridos irmãos, a nossa oração é que o Espírito Santo esteja movendo as águas da sua vida para que nós sejamos curados. O título dessa mensagem é: Queres ser curado? Bem, nós vamos entender que nós precisamos de fato de cura, porque geralmente ficamos surpresos ou surpreendidos com a vontade de Deus, porque quando nós lemos, por exemplo, em Jeremias 29:11, que diz: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porém, a gente pode se espantar também com a nossa vontade se ela estiver em oposição à vontade de Deus. É comum o homem experimentar sofrimento e dor por ignorar a vontade do Senhor ou mesmo se rebelar contra ela. Diante dessa presente situação que o ser humano se encontra e dos propósitos de Deus para ele, a pergunta que Jesus fez àquele paralítico de Betesda, a pergunta do versículo 6, queres ser curado? Se torna extremamente atual, relevante e desafiadora para cada um de nós. Através dessa pergunta, Jesus chama a nossa atenção para a cura de nossas enfermidades na alma. Também pode acontecer de maneira psicossomática, coisas que estão acontecendo na alma, enfermidades, doenças da alma, que se manifestam no corpo. Bem como também ele chama a nossa atenção para o papel da nossa vontade ou da vontade humana e a nossa responsabilidade em cada situação que nós passamos. Então, eu gostaria de trazer uma meditação para o coração dos irmãos que dissesse respeito a aquilo que Jesus nos pede, algo para fazermos. Nós precisamos entender onde nós estamos, nos pavilhões de Betesda, como agem geralmente os enfermos na alma e também a cura que o Senhor nos traz por sua vez. Em primeiro lugar, irmãos queridos, nós precisamos dar o primeiro passo, que é descobrir como eram os pavilhões de Betesda. O texto fala de um homem doente há 38 anos que todo dia estava naquele lugar. Betesda, do hebraico Beth Hesed, significa casa de misericórdia. Era um lugar famoso ali em Jerusalém. Seus tanques eram antigos, locais de purificação e de peregrinação. E o rei Herodes o Grande havia construído ali 5 varandas grandes para acomodar muita gente. E havia uma lenda dos essênios, um povo mais antigo, as setas daquela região, que dizia que debaixo daquelas piscinas haviam tesouros, haviam riquezas. E acreditava-se também que ocasionalmente um anjo descia aquelas águas e isso lhe conferia um poder miraculoso, livrando aquelas pessoas de qualquer doença
se ela entrasse imediatamente naquelas águas agitadas. Tanta fama e tradição não faziam de Betesda um lugar agradável de se visitar. Havia muitos mendigos doentes que faziam daquele lugar, não um lugar de cura, mas um lugar de existência, de tentativa de ganhar o seu pão diário. Eles ficavam ali pedindo esmolas, esperando um milagre acontecer. Às vezes acontecia um milagre, mas todos os dias o que acontecia era sofrimento e desilusão e falta de esperança e desespero. Eu não sei você, mas eu já cheguei perto de igrejas antigas, lugares de peregrinação, ou de histórias, né? Um local com muita história, melhor dizendo, e a gente se depara com um lugar que ao mesmo tempo é bonito, é tradicional, é antigo, fala com o nosso tempo, mas também é um lugar muito triste, né? De gente sofrendo, gente triste, pedindo esmolas, enfim. Assim como aconteceu com aquele paralítico, tem muitos hoje procurando cura em vários lugares e situações. Já tentaram remédios, leram um monte de livro, fizeram terapia de tudo quanto é jeito, frequentaram várias religiões, mas no final das contas não resolveu nada. Eu creio que a igreja é este local de misericórdia, essa casa de misericórdia, essa Betesda, que tem atraído multidões de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, como disse o versículo 3. No entanto, muitos vão à igreja domingo após domingo e não encontram a cura da enfermidade de sua alma. Eles até presenciam algumas curas, mas eles próprios permanecem sem gozar de uma saúde psicológica, física, emocional, espiritual. Jesus se dirige a mim e a você essa noite, que tem passado por algum tipo de situação como essa, ou nesse dia. Ao ver aquele homem deitado no chão, logo soube que estava assim há muito tempo, diz o versículo 6. Ninguém precisou dizer nada, Jesus sempre sabe. Onde você estava este tempo todo com a sua enfermidade? Diante disso, meus irmãos, Jesus faz uma pergunta ao mesmo tempo surpreendente, mas também desconcertante, para aquele paralítico. Ele pergunta: queres ser curado? Geralmente nós respondemos essa pergunta de duas formas. A primeira delas é culpando os outros. É claro que quero, mas que pergunta idiota, desculpa o termo. Esse pode ter sido o pensamento que passou pela cabeça daquele homem pobre, mendigo. Que tipo de pergunta é essa que esse rabino da Galileia está me fazendo? Será que ele está querendo ser engraçado, cruel comigo ou tolo, simplesmente? Perguntar para um doente se ele quer ser curado é como perguntar para uma criança se ela quer chocolate. No entanto, a vontade de ser curado não era tão evidente quanto poderíamos imaginar. Tanto é verdade que o paralítico não respondeu, repare, não respondeu à pergunta de Jesus com rápido e veemente sim, mas passou a queixar-se. Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, porque quando eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 7. Quando Jesus perguntou a outro enfermo, se nós lembrarmos em Lucas 18:41, aquele cego de Jericó, aparentemente também bastante óbvio, mas ele respondeu rapidamente e de maneira enfática e clara: Senhor, eu quero voltar a ver, eu quero deixar de ser cego. Mas a reação deste paralítico de Betesda foi muito diferente. Ele colocou um monte de obstáculos para sua cura. Daquela resposta nós podemos entender que aquele homem fosse bastante infeliz e que culpava sempre os outros por isso. Na verdade, ele era o único responsável pela sua enfermidade. A gente sabe disso porque Jesus vai nos revelar no versículo 14, que nós não lemos, mas está escrito assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. A enfermidade que o paralisava durante 38 anos fora resultado de suas próprias faltas. Isso não quer dizer que toda doença seja consequência de pecado, tá, irmãos? Como no caso do cego de nascença, que nós vemos alguns capítulos antes, em João capítulo 9, versos de 1 a 12. Mas naquele caso específico do paralítico de Betesda, sim, era.
No entanto, longe de enxergar a si mesmo como o causador de seus próprios problemas, o paralítico culpava sempre os outros de duas formas. A primeira delas é dizendo que os amigos o abandonaram: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quer dizer, não tem ninguém cuidando de mim. E em segundo lugar, ele diz que os outros doentes o antecediam no tanque. Quer dizer, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É o que nós lemos no versículo 7. Ele não enxergava os outros doentes como companheiros do mesmo problema, mas como concorrentes da mesma bênção. Tanto que depois que ele foi curado, ele não voltou para ajudar ninguém como gostaria que acontecesse com ele. Geralmente é assim que acontece. Essas pessoas mais problemáticas são as menos tolerantes com os problemas dos outros. Ela às vezes quer tolerar o dela própria, mas o dos outros não, né? Os que mais erram são os que mais criticam os erros dos outros, né? Uma vez eu falei isso para um irmão, o irmão falando muito contra... Toda a pregação do irmão era contra pornografia, contra sensualidade, esse tipo de coisa. Um dia eu cheguei para ele e falei: irmão, cá entre nós, você tem problema nessa área, não tem? Porque o irmão sempre está falando disso, tal, ele abaixou a cabeça e, graças a Deus, o bom que ele confessou e buscou cura. Mas é algo assim que a gente precisa, de fato, nos atentar muitas vezes. Como disse o filósofo ateu Sartre, existencialista, ele dizia que o inferno são os outros, né? Esse paralítico de Betesda se considerava a vítima inocente da maldade e do descaso da humanidade. Cá entre nós, vamos ser honestos, você já se sentiu assim, vitimado? Culpar os outros pode até nos poupar de lutar contra a nossa própria consciência, mas também nos priva de alcançar a verdadeira vitória. Em segundo lugar, eu gostaria de, depois de nós entendermos o local que nós estamos, no caso aqui Betesda, Casa de Misericórdia, e que eu estou aplicando para a igreja, e também reconhecer que muitas vezes nós culpamos os outros, a primeira forma que nós geralmente agimos quando estamos enfermos. Em segundo lugar, nós geralmente nos apegamos à doença. Outra conclusão que nós podemos ter com relação à resposta que aquele homem deu a Jesus é: ele não estava totalmente disposto a abrir mão de sua enfermidade, não, pelo jeito. Acostumou-se com ela, embora fosse dolorosa, aprender a explorá-la e até era ganhar um dinheirinho, talvez, com a doença, né? No Antigo Oriente, mendigar poderia ser um grande negócio. Na verdade, não só, até hoje, né? Eu ouvi esses dias a respeito de um estudo, aliás, esse estudo é antigo, mas ele veio à tona novamente esses poucos dias atrás, de um rapaz que fez as contas de quanto um mendigo ganha no sinaleiro e tal. No final, ele poderia ganhar entre 2.500 a 4.000 reais por mês. Ele até brinca no final, fala: mendigar está sendo melhor do que trabalhar como professor aqui no nosso país. Então, assim, de fato pode ser um grande negócio. Os judeus deveriam ir à cidade uma vez por ano para dizimar no templo e dar esmolas, mas agora, curado, aquele mendigo, né, aquele paralítico, poderia não depender mais da caridade alheia para sobreviver. Então, por isso, ele não ficou tão grato assim a Jesus pelo bem que lhe fizeram. Chegou até a denunciar o mestre aos fariseus, os versículos 15 e 16, né, dizendo que poderia haver um problema de ele ter sido curado no sábado, né? O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado, mas os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado, né? Agarrados a uma tradição e não ao propósito do descanso, do dia. Eu conheci um caso de uma garotinha que ficava doente. Na verdade, ela amava ficar doente porque ela poderia ter a presença dos pais mais perto dela durante esse período, cuidando dela. Então, o pai trazia danoninho, dava um carinho, fazia um cafuné, a mãe cuidava, dava beijinho nela. Ela falou: poxa, ficar doente deve ser bom, né? Então vamos continuar assim. Mas essa pergunta, queres ser curado, do versículo 6, ela é uma pergunta fundamental, irmãos. Ele aponta para a responsabilidade humana no processo da cura. Para a gente meditar aqui, sua enfermidade te dá a oportunidade de culpar a Deus e aos outros por ela?
Sua doença te traz algum benefício? Para a nossa meditação, com todo carinho e respeito, irmãos, eu te faço essas perguntas. A pergunta de Jesus merece ser refletida mais profundamente por nossas próprias consciências, né? Ele pode parecer tola e ofensiva, mas dirige-se exatamente ao mais profundo de nossa alma, mais íntimo do nosso ser. Portanto, resista à tentação de respondê-la rapidamente e superficialmente. Claro que sim. Que pergunta é essa? Mas avalie-se primeiro. Quer mesmo ser curado de todo o coração, com tudo que isso representa? Então, como se faz a cura de nossas almas? E eu quero concluir com o quarto e último ponto, dizendo que é necessário haver uma luta interior, uma batalha dentro de nós. Muitos de nós, para sermos curados, nós devemos enfrentar uma verdadeira guerra dentro de nós. É que ser curado implica em abrir mão de todas as vantagens, entre aspas, que a doença pode nos trazer. E tem gente que simplesmente não sabe viver sem a sua enfermidade. Geralmente elas vão agir de três formas. Primeiro, aqueles que fazem da doença a única maneira de se relacionar com o corpo. Não conhecem bem o próprio organismo, sabe? Aqueles hipocondríacos. Tem muito medo do corpo, acham que não podem encontrar em si uma fonte de prazer e de satisfação. Por isso tem medo de um abraço, de um carinho, de um beijo. Sabe aquela pessoa toda travada? Gente, o corpo é templo do Espírito Santo. No grego é soma. Agora, isso é diferente de carne. Carne é sarx, é a fonte da natureza pecaminosa. Então, assim, não vamos confundir corpo com carne, tá? Embora muitas vezes a carne, a natureza pecaminosa vai se manifestar, evidentemente, no corpo, muitas vezes, mas, enfim, na mente, né, na alma e também no corpo, mas às vezes nós, especialmente da tradição evangélica, evangelicais, mais de linha mais radical, mais pentecostal, tem dificuldade de lidar com o corpo, ou então os medievais, né, o único cuidado que permitem com o corpo é remédios e ataduras, sabe? Parece que aquela coisa, né, penitente, etc., né? Tem uma história de Santa Teresinha, da Igreja Romana, né, que ela tinha um verme na cabeça. Para pagar penitência, ela chamava aquele verme que ficava na cabeça dela de meu bichinho. Né? A segunda forma que as pessoas às vezes lidam com a enfermidade é aqueles que fazem da doença a única forma de se relacionar com os outros também. Eles conquistam a atenção e a compaixão dos que os cercam, sempre fazendo uma repetida e minuciosa descrição de seus padecimentos. A doença se torna um veículo de comunicação, uma porta aberta para fazer contato. Né? Através da doença eles podem conversar com o médico, com os filhos, receber visita, receber o favor dos pais, que nem aquela garotinha. Só que com o tempo isso não funciona muito bem. Né? Mais cedo e mais tarde as pessoas vão se cansar de tanta lamentação, ladainha que vai se ouvindo, né? E se afastam deixando o doente murmurando. Ninguém se importa comigo. Em terceiro e último lugar, há também os que fazem da doença a única maneira de se relacionar com Deus. Seus temores e palpitações são os únicos elementos da sua oração. O Criador precisa sentir dó daquela pessoa. Se você quer culpar seus pais, seus vizinhos, Deus, o mundo pelos seus sofrimentos, você nunca vai ser curado, né? Porque precisa de sua mágoa para viver. Né? Se você quer conquistar a piedade dos outros com a sua inferioridade, você nunca vai ser curado, porque precisa de sua baixa autoestima para viver. Se você não quer assumir compromissos, nem correr o risco de lançar-se a um empreendimento e talvez até fracassar, você jamais vai ser curado. Porque necessita de seu medo para viver. Entre você e a enfermidade estabeleceu-se uma relação de dependência que sabota todas as tentativas de mudança. Por isso você entra num conflito interior. Eu gosto muito de uns versos que Agostinho escreveu, quando ele fala assim: quando pensava em me consagrar por inteiro ao teu serviço, Deus meu, era eu quem queria fazê-lo. E eu quem não queria fazê-lo. Era eu mesmo. E como não queria de todo, nem de todo não queria, lutava comigo mesmo e me rasgava em pedaços. Jesus está nos pedindo algo difícil, irmãos, eu sei, mas radical nesse dia.
Nós vimos como eram os pavilhões de Betesda, nós vimos que geralmente agimos culpando os outros e nos apegando às doenças, mas o Senhor nos mostrou que nós precisamos lutar contra nós mesmos. Talvez o nosso maior inimigo sejamos nós. Então vamos tomar isso como uma responsabilidade para a gente buscar, de fato, cura para o nosso coração em Jesus Cristo. E eu faço algumas perguntas para os irmãos meditarem. Qual a sua maior enfermidade, meu irmão? Minha irmã? Precisa perdoar alguém, ser perdoado por alguém ou perdoar a si próprio? Qual a sua resposta à pergunta de Jesus? Queres ser curado? Lembrando que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido e oprimido, mas pelas pisaduras de Cristo Jesus, nós somos curados. Faça uma oração essa noite, nesse dia, lida com isso, peça a orientação de irmãos mais experimentados, de pastores, presbíteros, para te ajudar nesse processo, se for o caso. Mas seja muito honesto com Deus e consigo próprio. Que o Senhor assim te abençoe. Graça e paz.